Olá para todos, eu sou o Guts Tanari e vocês estão em mais um Café com Aspas. E hoje eu estou aqui com Lalunha Machado, historiadora e uma das autoras de História dos Quadrinhos Estados Unidos, obra que está com projeto de financiamento no Catarse, faltando poucos dias para o lançamento. O link está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai se tornar um dos apoiadores depois de ver esse vídeo. Então vamos lá. Público, querido, eu fiz uma pauta, vamos ver se eu consigo manter dentro da pauta como eu sempre saio. É, Começando pedindo para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, e aquela pergunta é, clichê que a gente sempre recebe quando. Porque algumas pessoas ainda, principalmente fora do meio da pesquisa, ainda estranha muito quando a gente pesquisa quadrinho, né? É sempre muito estranho. Então, fala um pouco da tua trajetória, de onde surgiu esse gosto e como esse gosto de fã virou a pesquisadora. Então, assim, foi um negócio muito aleatório, cara. Não foi nada muito planejado, não, porque, assim, eu fiz história na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista, né, assim, e a UESB, em termos acadêmicos, professores e, tipo, aula de campo que todo historiador tem que ter, eu sempre tive uma estrutura extraordinária, entendeu? A UESB, assim, nunca me negou nada em relação à bolsa, é, conteúdo, disciplina e tal, nada, nada. Eu não tenho o que falar da UESB, tanto que eu acho que nesses rankings aí a nota é 4 e 5 sempre, né? Então, mas assim, o curso de História, ele é muito focado em certas pesquisas lá, sabe? Mesmo sendo uma licenciatura, né, a maioria dos laboratórios, ele tem uma estrutura de bacharelado. E aí, tipo, eu fiz parte do Laboratório de História Cultural, eu participei de acervos lá, construção de acervo, construção até do acervo do Elomar, trabalhando no Laboratório de História Social, mas assim, só tem um laboratório que desenvolvia, tipo, educação, né? E aí a minha pesquisa seguia esse rumo do que o curso me proporcionava, né? Então, minha primeira pesquisa foi sobre Sêneca, né? O ponto exato da pesquisa era o Apoloquintose do Divino Cláudio, que era uma carta dele de 13 páginas, que ele falava mal de Cláudio de um jeito extremamente pomposo, né? E Não era se isso, fala mais sabe? mal dos outros como antigamente, né? Entendeu? Nossa, pelo falar que o Cláudio soltava gases no jantar, era uma coisa assim, um parágrafo pelo falar isso, né? E aí, assim, era aquela coisa, como se diz na internet, de historiadora raiz, né, e tal. Só que aí eu percebi que, tipo, eu já não tava tendo mais tesão nenhum para escrever, assim. Já tinha um ano que eu não conseguia produzir nada em relação à pesquisa. Já tinha um orientador para mestrado em Ouro Preto, para continuar com Sêneca e história antiga e antiguidade tardia e tal. Mas era algo que eu já não sentia mais vontade de fazer. E aí, um colega meu que estudava ritos fúnebres na Bahia colonial e, paralelamente, história da medicina na Bahia, largou também a pesquisa dele para estudar o American Way of Life do Capitão América, né, entre 1941 e 45. E aí eu falei, olha, pode ser uma alternativa. E aí, tipo, larguei a pesquisa e fiquei no vácuo, assim, ao léu, sem pensar, assim, mais ou menos o que fazer, com o que trabalhar. Tinha parado de ler quadrinhos, já tinha um tempo já que não lia nada, assim, era mais tipo de game, anime e filme, assim. E aí até que eu achei o seriado do Batman, que é realmente a minha monografia, o meu trabalho monográfico, que é a primeira vez que o Batman foi para o cinema, em 1943. Ah, o antigão mesmo, né? É o antigão, cine série, que ia pro cinema, assistia um episódio por semana e tal.
E esse seriado é muito peculiar porque ele tem várias características que foram difundidas ao Batman no seriado e que permaneceram, tipo a Batcaverna, que não tinha ainda o Alfred magro, né? Que ele era gordinho nas revistas, mas botaram ele magro porque ele tinha que entrar no relógio para entrar na Batcaverna, né? E aí permaneceram. Então são várias características assim que a história do personagem é muito importante. Só que esse não foi o meu ponto. Meu ponto específico ali foi o discurso e a representação de apologia à guerra, de xenofobia e de patriotismo compulsório, né? Que nossa, o Batman bate no peito e fala que ele é um soldado estadunidense, que você tem que comprar o seu esforço de guerra, você tem que fazer a sua parte. Ele chama os japoneses de japanazes, entendeu? De demônio japonês e tudo mais. Então, assim, tem todo um discurso, uma representação bem pesada. E aí foi isso. O trabalho, assim, andou de um jeito que realmente eu não esperava. Você se apaixonou, né? Aí, tipo, aí foi pra frente. Aí, junto com esse colega meu e mais outra que também largou a pesquisa dela e começou a estudar Philip K. Dick e Guerra Fria. Aí a gente fundou o HQ, né, que a sigla é um H e um Q e uma interrogação, né, que a gente pensou no caso de questionar as histórias em quadrinhos em si, né, mas também questionar a história, né, como historiadores, né, e utilizando histórias em quadrinhos e cultura pop de um modo geral. E aí o grupo de pesquisa era de alunos para alunos. Então a gente começou a se orientar porque os professores não tinham essa base para fazer, né? E aí foi isso. Aí, tipo, deu certo de uma forma assim que a gente começou com 3 pesquisas. No ano seguinte a gente tinha 15. Dentro ali do grupo e tal, a gente reunia toda semana, aquela coisa toda, trocava texto. Era basicamente o que o Observatório da USP faz, assim, né? E aí acabou que eu aprofundei muito na pesquisa que eu tinha e acabei virando a maior especialista acadêmica em Batman do país, né? Porque eu utilizo as histórias e outras mídias dele, tanto videogame, filme, seriado e tudo que envolve o universo ficcional dele, para trabalhar história, sociologia e filosofia, né? E aí acabou que virou isso aí tudo, e publicações e tudo mais, e foi indo e para outras publicações que não eram assim do meu foco, né, mas que acabou me rendendo prêmios, que é o Mulheres em Quadrinhos. Então, assim, é isso. Foi uma coisa extremamente orgânica, não foi planejado, e foi uma coisa que foi acontecendo, né? Eu acho que a pesquisa, assim como praticamente tudo na vida da gente, né? A gente tem que ser apaixonado, né? Tem que realmente gostar daquilo. Não dá pra você se debruçar sobre uma coisa que durante 4 anos, às vezes mais, né? Até se você não tiver realmente paixão, tesão. Tesão é uma boa palavra nesse sentido de se relacionar com aquilo com uma pungência grande, né? E você realmente precisa disso. E você falou uma coisa que me bateu aqui. Eu nunca vi o seriado do Batman, o antigão, como eu falei. Nós citamos ele no nosso especial aqui do Café com Aspas sobre seriados. Então tem uma fala do Otávio Aragão falando. Então aparecendo aqui no izinho agora para quem quiser ver. Mas você falou a questão do Alfred e de como a intermídia, né, digamos, eu acho que nem é essa a palavra. Porque às vezes a gente vê o fã purista quando vê qualquer tipo de adaptação do quadrinho pro cinema, do quadrinho pra uma série, ficar revoltado porque mudou isso, mudou aquilo outro. Exato, e ele não sabe o quanto o quadrinho que ele acha que é o original foi muitas vezes influenciado por outros momentos. Não tem, eu acho que o negócio também do Super-Homem não voava no início e ele passou não voava. Isso. Ele, no primeiro seriado dele também, de 1949, né, há cenas que era para ele, assim, vamos dizer, voar, entre aspas, né?
pulava pra um desenho animado. É isso aí. Ele só dava grandes saltos e ele começou a voar mesmo num programa de rádio. Isso. Então, e aí o Nerdola, ele fica, ai, mudou isso, mudou aquilo. Quando na verdade a inter-relação entre o quadrinho, a TV, o cinema, ele sempre existiu desde o começo, alterando os rumos. A gente tem aí o sucesso que a Arlequina tá fazendo no cinema, e hoje nos quadrinhos, e hoje na animação. Ela começa na animação do Batman, não é? Se eu não me engano. Então, é só para reafirmar o argumento de que não adianta, você tem que. São obras abertas, não tem que ter esse purismo. E faz bem oxigenar ela e adaptar e mudar coisas. Geralmente faz bem. Você não escreveu esse livro sozinho, então eu queria que você apresentasse o seu. Infelizmente ele não está aqui conosco. Queria que você apresentasse o seu parceiro de escrita, como surgiu a ideia desse projeto também. O Diego, já aproveitando aqui para dar um puxão de orelha, que eu já falei com ele milhares de vezes para ele virar um aspiano, né? Olha. E ele era uma pessoa que contribui muito com a associação, porque ele transita em várias áreas dos quadrinhos em si, né? Além de ser um pesquisador, ele é editor de quadrinhos e autor de quadrinhos, né? E tem uma editora também, que é dono da Script, junto com o Douglas, né? Então, assim, eu conheci o Diego por causa do Batman, direto e indiretamente, né? Depois que eu escrevi o pós-fácil de um quadrinho que ele fez, que o roteiro é dele, do Douglas, e o desenho é do Zambi, né? Eles fizeram um quadrinho sobre... quadrinho biográfico do Bill Finger, né? E, tipo, é extraordinário, é lindo demais, sabe? Tem uma base teórica muito boa, assim. O Diego, ele teve um cuidado mesmo de entrar em contato com o cara que fez a versão estadunidense também, tá, o autor, que descobriu a vida do Bill, né, na verdade, que é, tipo, o autor do Batman. O Bob Kane é um safado, né, e o Bill Finger realmente é o autor do Batman. Tipo, quem entende da história das histórias em quadrinhos sabe disso, né. E aí eu fiz o pós-fácil, e foi assim, o pós-fácil em primeira pessoa. Eu coloquei, assim, realmente o que o Batman me proporcionou, sabe? O que a pesquisa em quadrinhos me proporcionou. Então, assim, era só gratidão no texto, né? De tudo, de palestra, de oficina, das pessoas que eu conheci, das viagens que eu fiz, né? Do que eu escrevi, da pessoa que eu me tornei, né? Intimamente e tal. Então, assim, foi uma coisa bem intimista mesmo o texto. E aí começou a chover depois comentário das pessoas que compraram o quadrinho, dizendo que quando chegou no pós-fácil chorou bastante, que não sei o que lá, que se encontrou naquilo ali também, que refletiu o que a pessoa tem em relação ao personagem e tal, né? E aí eu comecei a trabalhar mais diretamente com o script, só que o Diego e o Douglas, ele não se conhecia. E o Diego, ele tem uma pesquisa vasta, assim, né? A dissertação de mestrado dele foi sobre o mouse. Então ele tem uma base acadêmica, uma base teórica muito boa, né? A princípio, o História dos Quadrinhos nos Estados Unidos ia ser essa dissertação dele, que ele ia editar, né? Eu ia fazer parte do corpo editorial e ia fazer a introdução, né? E aí eu acho que ele entrou em contato, assim, com a minha monografia, e ele viu que os textos poderiam se complementar, né? E ele falou para mim: rapaz, você não vai participar mais do corpo editorial, não, você vai escrever comigo, a gente vai fazer isso aí junto, vamos juntar as pesquisas, vamos trabalhar junto e vamos fazer. E, tipo assim, a priori era um negócio assim, juntando a minha pesquisa com a sua, né? E mais alguns acréscimos, deve dar umas 500 páginas, né? Vamos fazer, tals. E aí, nesse inteirinho, tipo, sofri cirurgia e tal, e da minha recuperação foi terminando de escrever o livro. Eu sentada lá, era, tipo, analgésico escrevendo e tal, né?
E aí acabou que o Diego é meio megalomaníaco e ele foi escrevendo e, tipo, não parava mais. E a gente, assim, se complementando. E aí, quando a gente foi ver, ele já tava, assim, rapaz, já passou das 500, e agora? O final ficou com quantas páginas? Tá com 930. Meu Deus, quase dobrou. O livro físico. Ainda tem um e-book de 500 páginas com biografias. Meu Deus. E aí, assim, virou um negócio gigantesco que a gente não teve mais controle, né? Foi tipo um Gremlin quando você joga água. O bagulho endoidou assim e o Diego, tipo, ele é dono da editora, né? Então bora fazer. Favorece, né? Né? Vamos fazer e aí, tipo, virou um negócio assim que eu achei de extrema importância da parte dele, que a gente sentou para conversar e eu falei, olha, Diego, de todos esses anos que eu tô estudando quadrinhos academicamente, tem uma coisa que me incomoda muito nesses livros, tipo, história dos quadrinhos, não sei de lá das quantas, né? Desse monte de autor aí que, tipo, tem muito livro que já tá defasado, né? E que mesmo assim continuam sendo usados que, tipo, são cânones, rola uma citaçãozinha ali para dar um pans na sua pesquisa e tal, mas tem informações que você sabe que já tomou um certo cuidado, que tipo, tem coisa que foi escrita há 40 anos atrás, né? E a maioria desses livros há quase que uma completa ausência de personagens femininas, de quadrinistas mulheres, né? De editoras mulheres, de roteiristas mulheres, de pesquisadoras mulheres. Então isso me incomodava, assim, de um jeito que eu falava assim, rapaz, cadê a Gil Simone nesses bagulho aqui, meu? Cadê o trabalho dessa mulher com Justiceiro, com Deadpool, entendeu? Cadê a Jill Thompson? Né? Isso assim para falar, tipo, de modo raso, né? Muito raso, né? E aí eu falei para ele, olha, se for pra gente fazer um negócio desse, da gente repetir mais do mesmo, eu não quero, não. Não quero, então, tipo, vamos realmente sentar e, tipo, seria pretensão da gente falar assim, vamos fazer história com esse livro e tal. Não, é tipo, a gente reconhecer que, tipo, há uma invisibilidade, entendeu? Por exemplo, quase nenhum desses livros teóricos, e você sabe disso, Gans, não fala da Trina Robbins. Como assim, cara? Não fala da Trina Robbins. Como assim? Entendeu? Né? Então, tipo, era um incômodo muito grande, ele percebeu isso e ele entendeu também que graças também a Mulheres em Quadrinhos mudou a perspectiva da editora de ver, né, certos conteúdos e tal. E ele falou assim, não, você tem razão, então bora fazer desse jeito aí. E isso também contribuiu muito para o conteúdo do livro. Para ficar do tamanho que ficou, entendeu? Ele tá preenchendo uma lacuna de uma invisibilidade que vinha acontecendo, né? É a pergunta que eu ia te fazer um pouco fora da nossa pauta. Uma coisa que sempre me incomoda quando eu vou dar aula em fundamental, média, quando a gente vai falar de quadrinho para eles, que aí a gente pega aquele modelo básico, né, de como surgiu os quadrinhos. E aí a gente coloca o Ângelo de Agostini, Monsieur Box e coloca o Menino Amarelo. E Menino Amarelo é depois deles dois, né? Sim. E ainda assim, a gente precisa dizer que ele é que começa com os quadrinhos. Sendo que aí o aluno pergunta, mas como? Por que ele que começa se os outros foram mais antigos? É lógico que existem elementos e tudo mais. Você concorda? Pra você, na sua percepção, o Menino Amarelo realmente é o marco do início dos quadrinhos? Eu acho que para a indústria, sim. Para a indústria, de como eu vou dizer assim, do jeito que ele foi distribuído. Você tá entendendo? Eu acho que aquilo ali determinou a indústria dos quadrinhos. Né? Em relação da tira frequente e tal, de ser direcionada para um determinado público consumidor, que eram os imigrantes asiáticos e tal, aquela coisa toda, né? Mas dizer que, tipo assim, surgiu realmente os quadrinhos no mundo com o Menino Amarelo, eu não acredito nisso, cara. Eu acho
como mais uma vez estadunidense extremamente pretensioso dos bagulhos. Entendeu? Não é, né? E a gente teve esse cuidado no livro também, da gente tratar disso com o maior cuidado, né? Porque, tipo assim, vários outros continentes tiveram seus prólogos, né? Suas origens nos quadrinhos de formas diferentes, né? Então, assim, dizer que né, surgiu os quadrinhos e tal, nos Estados Unidos, mais uma vez, perigoso, a pretensão, né? Que, olha, me dá preguiça, sinceramente. Mas, assim, como eu falei, em termos industriais de distribuição e tudo mais, eu acredito que revolucionou, sim. Em termos industriais, compreendi. E qual é o recorte que vocês escolheram pro livro de vocês? Escolheram não, né? Tiveram que fazer, porque um livro de 900 páginas, eu imagino que ele acabe ontem. Ele acabe... Então, ele chega na pandemia? Pra gente historiador, né, realmente acaba ontem. Né? A gente acabou com o Homem-Aranha do 11 de setembro, da capa preta. Sim. A gente encerra o livro com aquele período ali. Gostei do marco. Assim, a gente sempre se pergunta se a gente ainda está... Como historiador do contemporâneo que sou, eu me pergunto muito se a gente ainda está no contemporâneo ou não. E existem várias teorias, né? Eu já vi algumas que me convencem bastante, embora a gente ainda esteja aberto a isso, de que talvez o contemporâneo acabe no 11 de setembro, né? É um marco muito... E assim, a minha geração, acho que a sua também, foi quando a gente viu a história acontecer, né? Sim. Antes da pandemia, né? A pandemia também está sendo. Mas antes da pandemia foi um momento onde a gente via assim e olhava pra TV e falava assim, cara, isso vai estar no livro. É tipo a queda do Muro de Berlim, talvez tenha sido o evento anterior, né, até. Sim. Mas é isso, a gente pegou lá do final do século XIX, né, até um pouco antes do menino do pijama amarelo lá, do Yellow Kid, né, até pra gente chegar nele, para as pessoas entenderem como é que realmente chegou nele. Perfeito. E aí a gente divide, tipo, vou pegar aqui a catota. Olha a Bíblia, pessoal, olha a Bíblia, que é isso. É o Novo Testamento. Pô. E aí, assim, a gente dividiu em eras, e nessas eras tem... Aqui, ó. Tem as partes, não sei se vai dar pra ver. Se você tivesse sumário em imagem pra mim, eu boto na tela. E aí, tipo, tem era de platina e tal, só era de platina já dá, sei lá, 70 páginas, né? Mas a era de platina antes das aventuras. Eu ia falar, era de platina, para vocês consideram o período proto-quadrinho antes do Yellow Kid? Tipo assim, não seria antes do Yellow Kid, seria naquele contexto. Aquele contexto do Yellow Kid, né? Entendi. Que era de platina se divide em duas, desse contexto e dos heróis de aventura, né? Posteriormente, heróis de aventura. E a gente dividiu, assim, né? Aí depois veio os heróis de aventura, né? Depois a Era de Ouro, parte 1, parte 2, e o fim da Era de Ouro. E aí vai indo, Era de Prata, parte 1, parte 2, o fim, Era de Bronze, Underground, a Nova Geração e a Era Moderna, né? E, além disso, tem um prefácio da Carol Pimentel, que é ex-editora da Panini, né? Por muito tempo foi a editora da Marvel no Brasil. E o pós-fácil é do Érico Assis, que é também um autor extraordinário, tradutor e tudo mais. E é isso. Aproveitar então que você pegou a criança, pegou o seu bebê, que ele deve ser mais pesado que muito bebê por aí. Queria que você falasse um pouco dessa edição, porque assim, eu fiquei impressionado. Quando eu peguei ali o Catarse para dar uma olhada e eu via o escopo e aquilo, né? Você que também é colecionador de quadrinhos, a gente fica meio sommelier de livro. A lombada é bonita, olha. Olha, não, eu achei ele uma graça. Uma graça. Ver o nome numa lombada deve ser gostoso. Fala um pouco dessa edição pra gente, o que vem, e também destrincha
É o que você falou de como tá lá o apoio no Catarse, o que vem pro público poder comprar, né? Pro público se sentir mais motivado ainda. Porque a verdade é que, tá, pelo que demonstra, é um livro fundamental, né? Prossiga. Assim, a gente teve uma preocupação também, Gus, da questão da linguagem, sabe? A gente sabia que ia ser um livro que ia ser consumido por não pesquisadores, né? Então a gente teve essa preocupação com a linguagem, porque você pega realmente livro de pesquisa acadêmica mesmo de quadrinho e às vezes a linguagem não é acessível para as pessoas que não tem aquele estilo de consumo, né? Igual Sêneca, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente teve um cuidado de apresentar uma linguagem mais acessível. Eu confesso que isso o Diego puxou muito a minha orelha, eu sou mais engessada. Assim, o Diego ele já tem uma linguagem por escrever quadrinhos, né, roteirizar, essas coisas assim. Ele já tem uma facilidade maior de trazer certas coisas, né? Eu já sou mais engessada, eu já tem hora que baixo o Machado de Assis e aí já era. E é isso, aí ele corrigiu algumas coisas e tal, para deixar a galera mais suave, né? Agora sim, a edição, a editora, a Script, ela teve assim um cuidado, sabe, da edição em si, né? Ela, a princípio, não seria em capa dura, mas ao decorrer do tempo que a gente foi vendo a dimensão do projeto, a gente entendeu que o livro merecia isso, né? Então tem capa dura, tem verniz localizado na capa e tem um filete, né? Que é a fitinha que eu acho um charme isso, né? Esqueci o nome disso aqui, né? A lombada costurada, né? A lombada costurada também, né? Mó bonitinho, que combina o filete e a lombada. É muito lindo. A contracapa que aguarda, né? Muito bonita a escolha da contracapa. E a capa também eu achei muito bonita. Às vezes eu vejo umas capas de livro tão sem graça, eu achei essa tão charmosa. A capa foi o Amaury Filho que fez, né? Um ilustrador muito, muito bom, excelente profissional. O cara tem uma sensibilidade também para desenhar, né? E, tipo, ele coloriu também, ele desenhou a capa, a contracapa também, né? E a guarda também é dele, a guarda frente e verso é dele, né? E é assim, um livro que não tem ilustração, filho. Essa catota aqui é só de conteúdo, informação. Ela só tem ilustrações para dividir as eras, que é tipo mais ou menos isso aqui, né? Mas é isso, é informação atrás de informação, um negócio que, tipo assim, você tem que ler com a mesa, você tem que abrir ele, sentar. Igual do inferno. Exatamente, entendeu? E deixar o livro abraçar você, né? E aí, assim, o cuidado que a Script teve, né, de tratar conteúdo e informação desse jeito, sabe? E até o papel pólen também, sabe? Qualidade. Aquele papel de qualidade, aquele papel amarelado, assim, que eu acho extremamente bonito também. Então, assim, é um bagulho que, tipo, dá orgulho, ainda não estou acreditando, né, que aconteceu, né? E aí a gente teve umas 3 campanhas durante esse tempo de produção do Catarse. Quanto tempo tem? Demorou, desculpa, é que surgiu a ideia agora, isso já podia estar na pauta. Quanto tempo desde o começo? Tá vendo? Eu sou Não, a primeira acho que chegou aos 400, 500%. Não, mas a ideia do projeto começou quando? Pra agora tá... tem uns 2 anos, mano. É, porque pra fazer isso... Tem uns 2 anos. Isso é mais que um doutorado, um pós-doutorado fácil. E aí, a primeira campanha passou assim fácil, dos 100% em 2 dias. Botou no outro dia, já passou. E aí a editora sentiu necessidade de fazer mais, né? Porque o livro estava crescendo. E aí fez essa agora, que da reta final, assim, para dar aquele gás, assim, das pessoas verem que o livro está pronto e tal. E com 50% de desconto do que vai para a Amazon.
Imperdível. Né? O então link vai estar tá lá na descrição já aqui, tá? Ó, desculpa ter interrompido, o link tá na descrição. Então é só você clicar na descrição, abrir o link e correr pra galera, porque em primeiro lugar, todo pesquisador que trabalha com quadrinho americano, daqui pra frente vai ter que ter, já dá pra perceber que vai ser um livro que vai virar cânone como os demais, até pra completar aquelas lacunas. E eu acho que até quem até não, acho não, né? Tenho certeza que porque a gente vê a explosão que é o quadrinho estadunidense, de uma maneira ou de outra, ele é essa força industrial para o bem ou para o mal, mas que... E aí você não precisa ficar limitado ao purismo do fã, como a gente falou no início. Você precisa ir lá e ver como funcionou, como criou, ver a gênese do processo através do livro. Desculpa ter interrompido. Não. Tava tentando fazer um merchan jabá. Esse vídeo todo é um grande jabá. Se você não percebeu, mas aí é isso, aí tá lá a campanha, né? Tá assim nos últimos dias dessa campanha aí. Também, tipo, era pra, sei lá, ter R$1.000 de meta, já tá nos 8.000, 9.000, eu acho, né? A editora provavelmente vai ter que mandar imprimir mais uma remessa. E essa campanha tá com 50% do preço que vai para a Amazon já em outubro. Em outubro ele já vai para R$280 na Amazon. Então agora corre lá no Catarse para adquirir com 50% de desconto, né? Porque é isso, é um investimento mesmo. E você disse que vinha também uma parte de biografia de... Sim, tem um extra para quem comprar no Catarse, que é um e-book de 500 páginas com biografias de personalidades que estão no livro, né? Algumas são citadas já no corpo do livro, outras a gente toma a decisão de colocar um e-book, né, e colocar a apresentação delas lá. Porque, assim, independente de muitos artistas, editores, roteiristas, reticulistas, letristas, né, não são mencionados ou mencionadas, né? E ninguém sabe quem são essas pessoas. E também há uma lacuna sobre isso, né? Você só vai achar informação, tipo, da galera que fez sucesso absoluto, e aí você vai achar alguma informação da vida dela. O assim, Diego teve essa preocupação, por quê? Por causa do Bill. Por causa do Bill Finger, que tipo, foi o cara que criou o Batman e foi apagado durante anos, né? Então, e essa responsabilidade do e-book, o Diego puxou para ele, né? Ele entendeu de como o autor do Bill Finger e tal, aquela biografia, ele entendeu que muita gente realmente é apagada disso aí, e ele realmente quis dar visibilidade, né, e, tipo, contar a história dessas pessoas, mesmo que seja minimamente, né, mas tá lá registrado, né, principalmente das mulheres, né, quando elas não são citadas no livro, assim, uma mini bio, assim, elas estão lá no e-book, mas só vai quem ter acesso a isso quem comprar pelo Catarse, né? A Amazon, eu acho, ainda não tenho certeza, gente, mas eu acho que não vai rolar esse brinde aí, né? Belo brinde. Teve uma época, se eu não me engano, que não entravam os nomes nos créditos, né? Dos autores. Então, se não entravam da galera que aparece mais como escritores e desenhistas, quiçá, né, letrista, colorista, então, etc. Mas é isso aí, virou um negócio mais completo, sabe? E assim, seu Diego também, o posicionamento do Diego e tal. Não, eu acho importantíssimo. Dele bater o pé também e falar assim, não, a gente vai acrescentar isso, a gente vai pôr isso e tal, e a galera tudo doida, cadê esse livro, e a editora, calma, vocês não vão se arrepender, e realmente, né, realmente não é para se arrepender. Quem comprou na primeira campanha, que estava esperando em casa um livro de 500 páginas, juntando o acréscimo desse mais o e-book, tá levando 1.000 páginas a mais do que comprou, né, então assim... Quem comprou na primeira campanha, como diz na Bahia, malou.
Agora me traduz porque eu tô no Rio de Janeiro. O que é Malô? Malô se deu bem. Ah, saquei. Você também é autora, junto com a Dani, de Mulheres e Quadrinhos. É vocês duas, sem mais algum nome? Pra eu não cometer Não, só gafes. nós duas, a gente organizou. É Mulheres e Quadrinhos, organizando. E onde a pessoa, quem quiser ainda comprar o livro, onde consegue encontrar? Então, o Mulheres e Quadrinhos ainda tá na Amazon com uma tiragem nova, mas já tem pouco também. A primeira tiragem já esgotou, né? Então tá na segunda tiragem. E essa segunda tem a capa comemorativa do HQ Mix. Uhum. Com Mulheres em Quadrinhos a gente ganhou o melhor livro teórico de 2020 e melhor mix também de 2020. Então tem uma capa comemorativa que foi desenhada pela Luísa Lemos, que é uma das quadrinistas também que está no livro, né? E é isso, Mulheres em Quadrinhos tem 120 mulheres de todas as partes do país, de todas as sexualidades e orientações sexuais e de gênero, e de cores e tipo de cabelo, de binários e não binárias e tudo mais, tá tudo lá. E mulheres que já têm uma certa presença na cena dos quadrinhos e mulheres que nunca publicaram antes. A gente quis realmente fazer essa variação de dar oportunidade para todo mundo, né, para o que a gente conseguiu colocar lá, porque também ia passar do limite de páginas. Eu acho que a gente já vimos que não podemos esperar livros pequenos, livros finos de vossa pessoa. Então, assim, Mulheres e Quadrinhos tem 500 páginas de quadrinhos, entrevistas, ilustrações, depoimentos, né? A introdução é da Sônia Luiten, que para mim, tipo, a deusa da pesquisa em quadrinhos da América Latina é Sônia Luiten, não tem para ninguém, né? A introdução é dela. E, assim, pra gente foi de extrema importância o Mulheres em Quadrinhos, porque quebrou paradigmas, né? Da publicação. É um livro belíssimo, foi muito bem recebido, né? Também. Sim. E, assim, quebrou paradigmas e espero que esse também faça o mesmo, né? Não é, assim, questão de pretensão, meu Deus, eu fiz um livrão e não sei o que lá, o melhor livro das pesquisas em quadrinhos, que lá. Não é isso, é questão de quando você coloca certas coisas que as pessoas notam a ausência daquilo antes, sabe? Então eu acho que isso é importante nos dois materiais, entendeu? E eu espero que realmente faça a diferença e que, tipo assim, quando eu olhei pra ele, desse tamanho que ele chegou aqui em casa... Você tinha ideia de que ia ficar tão grande assim? Não tinha ideia. Porque é diferente, né? O número de páginas pra gente ver, né? E aí, assim, chegou aqui, né? E eu fiquei olhando pra ele, aí eu comecei a chorar, claro, né? Aí a Dani perguntou, mas por que você tá chorando exatamente? Deixa eu entender. Eu falei, Dani, eu tô visualizando aquela aluna, estudante de história, bolsista quebrada, lá do interior da Bahia, sabe, de quase 10 anos atrás, começando a estudar quadrinhos dentro da universidade e que não tinha acesso a esse tipo de livro, de leitura na minha biblioteca. Lá não tinha, ou não deve ter ainda, nenhum livro relacionado a pesquisas em quadrinhos na biblioteca de lá, né? Então, assim, os corres que nós fizemos para achar livro e tal, eu fiz uma viagem para São Paulo só para comprar livro, né? Só para comprar livro de busão, né? Então, assim, me veio tudo aquilo, sabe, Gus, daquele início e tal, e tipo, eu consegui hoje oferecer para os futuros pesquisadores e quem tá já na pesquisa há algum tempo com a gente, né, o acesso que eu não tive. Então, assim, para mim, particularmente, é muito importante por isso, né, de dar informação para as pessoas, de externar informação e conhecimento para as pessoas, principalmente o que eu e o Diego, a gente adquiriu nesses anos todos de pesquisa, né, é o que a gente fala para quem a gente, assim, na maioria, quando se forma numa universidade pública, quer dar o retorno para a sociedade, exato, né?
Exato. Eu ia falar algo parecido com isso. É exatamente essa sensação que eu tive quando chegou, né? De tipo, tá devolvendo, sabe? O investimento que a sociedade fez e faz com a minha pesquisa, né? Então é isso. Eu tô bastante satisfeito, não só pela entrevista, porque que virou uma entrevista, na verdade, né? É um merchan, um jabá com entrevista. Mas eu gostei do grau emocional que a gente teve aqui. Porque é isso, assim, eu além de historiador e do trabalho que eu faço com a Aspas, eu tenho todo um trabalho de divulgação científica, né? E para mim é muito importante determinados temas, pessoalmente falando. Isso do retorno social, a questão quando você estava falando de tentar alcançar o público que não seja acadêmico. E eu sou muito crítico da academia no sentido dela ter se isolado na Torre de Marfim, e eu acho que isso faz parte do processo que a gente tem hoje na nossa sociedade de negacionismo científico e etc, etc. Ainda mais os historiadores, né, Gus? A gente sabe que a nossa raça dentro da academia é um negócio... eu tô tentando... Eu sempre fui meio de contracorrente. Não, por exemplo, fui trabalhar com quadrinho, trabalhar com história contemporânea. O decano da minha universidade, ele ficava debochando dos contemporaneistas, né? Porque o pessoal de colônia, o pessoal... História tem que cheirar mofo. E eu não, eu gosto de coisa nova. A minha biblioteca eu tenho na minha casa. Eu prefiro que seja assim. E assim, eu achei que foi muito legal assim, o grau de envolvimento. Considerações finais pra gente poder fechar? Tem algo a dizer? Só agradecer mesmo. Tipo assim, eu lembro principalmente a Aspas, cara. A associação. Eu sei que eu sou aquela pessoa que... Tipo, eu só fico observando, assim, meio de longe, assim, mas às vezes é até insegurança minha mesmo, sabe? De participar mais e tal, aquela coisa toda. Porque eu ainda vejo a Aspas como algo que eu não sou apropriada. Como é que eu vou dizer isso? Vou te explicar. Porque, assim, quando eu pesquisava lá na Bahia, e, tipo, o nosso grupo ali de estudos ali, né, estudantes ainda, isso entra na Aspas depois que você concretiza a sua pesquisa e tal, depois que você já apresentou e formou e tudo mais. Então, pra gente, assim, era um auge, assim, era um negócio inalcançável, sabe? Ser aceito na Aspas, meu Deus, isso só vai acontecer quando apresentar a monografia e defender e tal, aquela coisa toda, se ser, tipo, aceito no bagulho, né? Então, assim, pra mim, durante muitos anos, tinha aquela coisa, assim, de devoção mesmo, né? Entendi. Aos pesquisadores, a associação em si e tal. Tanto que eu demorei muito para submeter a minha carta de aceite, né? Eu acho que deve ter no máximo 3 anos que eu tô na Aspas. E eu pesquiso quadrinho há quase 10. Eu perdi a carona, eu falo sempre isso. A Aspas, ela tem início no Mampu, né? Em 2011. E eu fui nessa Ampu, apresentei um trabalho sobre quadrinho, só que pobre, né, no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, não tinha condição de ficar em São Paulo nem nada. Eu fui, apresentei e voltei. Então eu não fiquei, eu não conheci, eu não fiz contato, eu não sabia de ninguém. E aí ali a Aspas foi criada, continuou, e eu só fui saber da Aspas, tipo, recentemente eu já tinha pego meu mestrado, e eu continuei pesquisando sozinho aqui no Rio de Janeiro, sem esse coletivo, porque estar em coletividade ajuda não só para você ter referências e tudo mais, isso é muito legal, né? Às vezes a gente precisa de alguma coisa, escreve no grupo, procura os colegas e rapidinho aparece. Eu perdi esse bonde, mas também quando eu entrei de cabeça para tentar colaborar. E para mim a minha entrada foi assim particularmente importante para mim como mulher, como pesquisadora, né? Porque assim, a gente já é marginalizado para estudar quadrinhos. Mulher marginalizada para ser mulher e estudar quadrinhos. Quadrinhos sendo uma visão tão masculina, né? E aí eu entrei assim com um incentivo muito grande da Dani, ela já fazia parte, né? Me incentivou muito a entrar e tal. E a questão da admiração plena que eu tenho pela Natânia e pela Valéria, sabe? Que tipo, Bari, são mulheres, né? Valéria Bari. Valéria que são mulheres extraordinárias, né? Assim, como pesquisadoras, professoras, né? Então, assim, eu vi assim, eu falei, caralho, mano, desculpa o palavrão, gente. Não, aqui o público é maior de idade.
Entendeu? Meu Deus, como assim e tal? A Natânia, a Valéria, quando eu conheci, meu, assim, né, daquela admiração toda, eu fiquei quietinha e tal. Então, eu tenho muita, muita admiração mesmo, né, pelos meus colegas da Aspa, né? E eu sinto que eu estou pecando em não me aproximar tanto, né? Mas quero mudar isso. É isso que eu ia falar. Vamos mudar isso. Já temos já falamos aqui antes da gravação de um novo programa pra gente poder fazer mais pra frente. Então eu posso partir para os meus concluintes aqui, Pode sim. sem problemas. É aqueles recados de sempre, você provavelmente já sabe. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Embora que o YouTube da associação ele ainda esteja dentro da bolha da associação, é muito importante que você que está vendo, até você associado, passe para outras pessoas. A ideia da gente também é alcançar pessoas que não são da associação, pessoas que não são da pesquisa em quadrinhos. Então, passe para os seus alunos, passe para outras pessoas, para que a gente possa ampliar essa bolha, ampliar as nossas visualizações, ainda mais num vídeo, como a gente viu, tão importante como esse. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.